Olá! Novamente nos encontramos para mais um capítulo do estudo da obra O Homem Integral da nossa querida Joana de Ângeles através do Divaldo Pereira Franco. E na reta final desse livro, nós já estamos no penúltimo capítulo, hoje é o capítulo 8, intitulado O Homem Perante a Consciência. E nesse capítulo, que é distribuído em 4 subitens, Joana estabelece os seguintes tópicos, O despertar da consciência, os sofrimentos humanos, recursos para a liberação do sofrimento e meditação e ação. E dessa forma, ela vem nos ajudar a perceber que essa consciência, o despertar da consciência, que é algo muito profundo e importante, é um marco realmente no nosso desenvolvimento enquanto seres em evolução, historicamente, antropologicamente, o ser, a nossa trajetória na sociedade é muito em volta de um grande mito, um mito central. E esses mitos, que era desde o mito da criação, o mito da procura do Santo Graal, vários outros mitos que foram surgindo, mas um sucedendo o outro, era exatamente essas histórias, esses objetivos ou esse meio de ver a vida que faziam com que aquelas gerações situassem as suas disputas, situassem a forma como viviam. E aí, como é um mito, não é totalmente sustentável, depois de um tempo ele vai ser o quê? Vai passar pelo processo de modificação, de destruição, e as gerações futuras, as gerações que o sucediam, criavam outros mitos que pudessem direcioná-los, Hoje nós vivemos um momento da falta do mito. Nós não temos um mito central já há algum tempo que possa nos orientar nesse sentido da marcha social, Então faz com que nós propicie que nos olhemos muito mais para dentro. É o momento de observar como esses mitos têm uma significação interna. E aí esse momento de internalizar é quando há a possibilidade da consciência se expandir, que é esse conjunto de conhecimentos, da forma como nós vivemos e enfrentamos as realidades, reconhecendo-as ou às vezes fugindo dela. Então esse momento de nascimento aí da nossa consciência perpassa muito por esse processo interno, que é trazendo a bagagem que nós temos de nossas vidas pregressas, de nossas oportunidades pregressas, e mais esse momento de acordar nesse processo atual. E o ser, cada vez mais que ele expande a consciência, que ele se torna mais consciente, ou seja, mais conhecedor de si, nessa interação de dentro para fora e de fora para dentro, é que vai gerar um crescimento, porque esse ato de tomar consciência do que gosta, do que não gosta, de como age, perpassa por essas questões, essas perguntas de o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. Quando a gente responde, sabe responder, a gente vai se conscientizando internamente do que nós queremos e andamos mais procuramos pelo menos, andar mais equilibrados dentro dessa trajetória em que nós já começamos há algum tempo, mas também temos uma caminhada boa pela frente. Então, o ser se tornar consciente, ele é o fator principal. A gente ainda, ora, nós conseguimos olhar com mais clareza, ora a gente foge um pouco, da realidade, a gente já falou bastante sobre isso, a fuga da realidade, Então, quanto mais nós pudermos encarar o nosso ser, mais se expande a consciência. E a consciência é um bichinho que grita lá dentro, Porque nós trazemos ela é como se fosse esse fiel da balança.
Quando nós agimos de forma equivocada, prejudicando as outras pessoas, ela grita. Ela chama a nossa atenção lá dentro, né? A gente fica assim, eu estou com a consciência pesada, eu não devia ter agido assim, feito, porque é exatamente para nos ajudar no progresso. Então, quanto mais a gente vai ampliando a capacidade de percepção da nossa consciência, melhor a gente vai agindo, porque a gente vai corrigindo, a gente vai se sentindo incomodados com a forma como nós estamos lidando com as pessoas, com as questões, e vamos naturalmente, ou devemos, procurar ir corrigindo essa conduta, né? Então, quando não fazemos, quando não buscamos essa correção, nós nos deparamos com o sofrimento. E os sofrimentos, eles são dos mais variados matizes, né? Segundo o Buda, o sofrimento, a vida é o sofrimento. Se a vida é sofrimento, a gente precisa eliminar o sofrimento para chegar à felicidade. E o sofrimento é gerado pelo desejo. Então, se eu preciso eliminar o sofrimento, eu preciso eliminar os desejos. Então, de acordo com a sua filosofia, o homem deve focar as suas forças, né, as suas energias em dissipar os desejos. Mas nós vamos percebendo que o sofrimento vai muito além de só ter um desejo frustrado, um querer não atendido. O sofrimento, ele pode ser material, ele pode ser moral, né? Dependendo das circunstâncias. E muito mais do que simplesmente dissipar é a forma como encaramos as dores, que aí sim vai ser sofrimento ou não. Porque o sofrimento é a forma como a gente encara, remoendo, sentindo, né? Sentindo muito mais, aquilo ali trazendo uma angústia, uma dor. O sofrimento é essa permanência nessa sensação, nesse sentimento. E o que nós devemos procurar é encarar esses fatos, essas realidades e eliminar o sofrimento dessa realidade. Como? Usando a razão, usando a inteligência, usando a fé na vida futura. Porque se agora eu estou vivendo um momento de dor e eu sei que pode ser fruto de um desequilíbrio passado, de uma encarnação passada, como de desequilíbrio de um passado mais recente, não importa, é fruto de algum desequilíbrio. Então, se eu tenho ciência de que a minha conduta me levou àquele sofrimento, deveria já ser por si só motivo de eliminar o sofrimento. Eu continuo passando a vivência, né? Seja a dor, a mutilação, seja lá o que for. Mas o sofrimento, que é aquele mal-estar que aquilo proporciona, eu já poderia eliminar desde o momento que eu me conscientizo de que eu mesmo sou o causador daquilo ali, é uma lei de causa e efeito. É curioso que muitas das vezes a gente sabe que os excessos vão nos levar ao mal, a uma dor, seja da bebida, do cigarro, a gente sabe disso. Mas talvez não tenhamos tomado consciência, porque tomar consciência é quando a gente, realmente, não devo fazer. Então, tem um conhecimento, né? Eu sei disso aí, mas aquilo ainda não fez sentido para mim. E é curioso que quando lá na frente eu desenvolvo uma doença, um câncer ou uma, sei lá, qualquer outra doença física, em razão do abuso, né, de alguma viciação, é como se eu me deparasse a primeira vez com aquela informação que eu não deveria ter utilizado. E aí, o sofrimento se instala, porque há um desejo de fugir daquele quadro. Então, o ser consciente, ele vai fumar, ele vai beber se ele quiser beber, sabendo que pode gerar uma doença lá na frente. Se não gerar nessa encarnação, ele está acumulando para mais adiante ele ter que expurgar, porque todo comportamento de desequilíbrio gera uma consequência que depois você vai ter que lidar com ela. Então, o ser consciente diz assim, vou enfrentar isso aí, beleza, mas agora é o que eu quero fazer. À medida que a gente vai cansando do sofrimento, né, que a gente vai querendo se libertar do sofrimento, a gente passa a querer agir de modo que as minhas ações possam me trazer mais felicitações do que desgostos, né, do que dissabores. Então,
o ser consciente deve lutar para que as suas ações possam trazer o que são benefícios para ele e encarar o sofrimento como sendo a resposta das nossas escolhas e também uma forma de projeção para um futuro melhor. E aí, ela traz para nós até algumas possibilidades de recursos para enfrentar esses sofrimentos. E lembrando que, em princípio, é a coragem para enfrentar, porque quando eu não quero enfrentar, eu fujo, eu me escondo, eu tenho medo, e aí vou vivendo os problemas que podem se instalar em razão desse meu comportamento de fuga, né? E muitas doenças mentais acabam sendo instaladas por conta dessa fuga que eu vou fazendo da realidade. Então, o primeiro momento é a coragem para enfrentar a forma como hoje eu estou como eu estou recebendo uma dor, como eu estou recebendo a vivência de uma experiência negativa, ruim. Então, é enfrentar, encarar. E em segundo lugar, e talvez de uma importância assim fundamental, é a vontade para vencer esses obstáculos, para vencer essas dificuldades. Encarar e ter vontade de se modificar. A vontade, segundo Leon Denis, é a maior potência de nossas almas. Não é uma das maiores. Leon Denis nos coloca que a vontade é a maior potência de nossas almas. E como ela é a maior potência, é aquilo que nós devemos utilizar para vencer o que nós queremos. E vontade, para a gente entender bem o que é vontade, basta um exemplo muito simples, né? Água morra abaixo e fogo morra acima, quem segura? Ninguém segura. A vontade é assim. A vontade instalada no ser faz com que ele supere quaisquer dos obstáculos. A vontade, ela não é nem boa nem má, ela é uma potência. Você que vai utilizar para o lado que você quiser usar, né? Mas ela está presente em todos aqueles que conseguem se destacar e serem vencedores. Então, a vontade de se modificar faz com que a gente possa superar as dificuldades trazidas. E nesse capítulo, e aí são 4 sugestões, né, de maneiras de enfrentar esses sofrimentos, né, esses recursos para enfrentar esses sofrimentos. Ela traz para nós, e eu vou ler só o trechinho que fala de cada uma delas, né? São fases da terapia de liberação. E aí ela diz que, na letra A, né, em princípio, em primeiro momento, considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Se olharmos o outro, que é o causador muitas das vezes das nossas desditas naquele momento, né? Como um ser que merece ser amado, que deve ser compreendido, né? Nós já de cara quebramos uma barreira muito forte, porque muitas das vezes a gente olha o outro o indivíduo já julgando sem possibilidade de apelação, não presta e ponto. E não, né? Olhar o outro como um indivíduo que merece ser amado. E nós também temos esses benefícios de amor, né? Então, quando a gente lembra de alguém que nos ama, lembra que esse ser também tem alguém que o ama, isso gera empatia. Geraldo de Aquino fala de um jeito muito bonito na oração das 6 horas, na oração da Ave Maria, né? Quando faz ali uma introdução pedindo por aqueles que cometem crimes, aqueles que fazem coisas odientas, né? Ele diz que todo ele tem uma mãe e se lembrar que ele tem uma mãe e que por ela foi amamentado, né? Foi acarinhado, foi cuidado,
um ser que o amou, isso gera uma empatia muito grande, porque às vezes a revolta no ser é porque passou por dores e sofrimentos, mas a vida não foi só dor e sofrimento. A questão é que a gente focou muitas das vezes na dor e no sofrimento, né? Algumas às vezes respondem assim: ah, mas eu não tive mãe, ou minha mãe era muito ruim, ou a minha mãe. Mas se a gente conseguiu entrar na idade adulta, é porque alguém cuidou de nós, alguém zelou, alguém deu carinho e afeto. Em todos os momentos, em muitos momentos das nossas vidas, mesmo naquela precariedade dos recursos afetivos, nós vamos encontrar quem possa ter nos dado afeto, carinho, atenção em momentos variados. A questão é que muitas das vezes a gente foca mais no sofrimento, no que é ruim, no mal que foi feito, na conduta equivocada, né? E fica preso ali achando que a vida é só isso. Mas não é. Então o olhar, mudar o olhar também vai ajudar muito nesse processo de liberação. Identificar e estimular os traços de bondade no caráter alheio. Ninguém é totalmente mal e ruim. Não é. Por mais que sejam aquelas pessoas que já cometeram crimes dos mais odientos, dos mais horrorosos, né? Mas a vida não foi só o crime. Existem pessoas que são muito cruéis, inclusive, mas que têm afeto por um ente específico. Às vezes, quando a gente se espanta com algumas notícias de que alguém cometeu algo muito doloroso e diz assim, mas olha, ele em casa é um filho afetuoso, ele na escola era tranquilo. Então tem coisas boas, mesmo no ser que ainda está trilhando por caminhos de muita dor, de violência, dor em si e dor no outro. Então se a gente olha esse ser pensando que ele é o maior sofredor, isso nos ajuda, isso nos fortalece, isso é um processo interno. A gente fazer isso não é, então tudo bem, passou o pano. A justiça divina é a justiça divina para todos nós. Confiar nela significa que nós temos plena fé em Deus e no futuro, né? Aplicar a compaixão quando for agredido. Uma coisa é a gente ter notícias, saber das agressões, ouvir falar das coisas ruins que são feitas. Outra coisa é quando aquilo é feito conosco. E aí é o momento da gente colocar em prática aquilo que a gente acha que todos devem ter: compaixão, compreensão. Mas agora sou eu. Agora o ofendido fui eu. Agora eu é que devo expressar ali essa compaixão, entendendo que o outro é quem mais sofre. Eu me recordo de há um tempo atrás, um crime que ficou muito conhecido, foi a morte de um garotinho, e essa morte foi causada pelo próprio caseiro. Ele matou esse garotinho, que era filho do dono dessa propriedade, e enterrou na própria casa, no quarto ali da própria casa. E era um japonês, se eu não me engano, o pai dessa criança, que ficou um tempo, procura até que achou isso. E ele quis encontrar de novo o caseiro. E ele expressou muito isso, o perdoar, o compreender, numa atitude que foi horrorosa, que dilacerou seu coração, mas que ele não queria prosseguir com o ódio com ódio. Então entregou para a justiça e ele não quis mais saber disso, mas ele quis um encontro com esse caseiro. E na época teve muita repercussão, né? As pessoas muito contrárias à atitude dele, achando um absurdo. Se fosse hoje, os haters teriam explodido nas redes sociais, né? Porque as pessoas se veem no direito de falar sobre a vida alheia com muita facilidade. Então eu acho que é um exemplo bom da gente lembrar que quando acontece com os outros, estão lá, a gente às vezes tem um discurso. Mas quando acontece dentro da nossa casa, quando acontece conosco, é a hora de aplicar esse discurso, porque se você usa de compaixão, você não entra na mesma faixa de sintonia. Essa que é a questão.
Ah, mas eu vou deixar pra lá por isso mesmo. E os espíritos revoltosos, as pessoas que querem vingança, pensam muito nisso. Ah, eu vou deixar barato, eu vou deixar pra lá. Ué, mas é você não estar no mesmo nível que o outro. Como é que eu posso me achar vítima, sentir que foi uma completa crueldade, se eu tenho o mesmo desejo para com o outro? Então eu também sou cruel. Então eu também sou mal. Entendem? É uma coisa muito curiosa, porque às vezes a gente acha que deve manter determinados sentimentos, sendo que nós estamos sendo contrários aos nossos próprios princípios em que falamos sobre ele. Então, se não entrar na faixa, significa aí sim que você está numa condição um pouco melhor. E se você está numa condição melhor, você tem compaixão. É um exercício que a gente deve fazer, um treinamento que a gente deve procurar fazer, desde as micro coisas, aquelas pequenas coisas que nos irritam, nos incomodam, até as coisas maiores, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. E não saber o que a gente vai enfrentar é que é maravilhoso, que nos coloca numa posição de crescimento, porque senão a gente ficaria na estagnação. Eu sei tudo que vai acontecer, né? Eu já fico na estagnação. E por fim, seria, o amor deve ser uma constante na existência do homem. Não é clichê, mas acaba virando clichê dependendo da forma como a gente escuta falar do amor, né? Ah, porque o amor, porque o amor. O amor fica sendo uma palavra muito batida, mas esse sentimento é que deve direcionar as nossas vidas. Amor a quem? Amor a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar o próximo. Porque não foi assim que Jesus nos ensinou? Amar o próximo como quem? Como a mim mesmo. Então, amor a Deus só vai ser real se eu amar o próximo. Mas eu só posso amar o próximo se eu me amar. E eu me amando o próximo, eu estou amando a Deus. É lindo isso, né? É lindo isso. Então, o amor deve ser o norte da minha vida. Que próximo? Quem é o meu próximo? Todo aquele que está mais perto da relação comigo. É todo aquele com quem eu encontrar. É o meu irmão, é o meu semelhante. Então nós devemos olhar a tudo e a todos com esse olhar de amor. Treinar isso é o que faz com que a gente cresça. Agora achar assim, mas isso aí é para Jesus, que já está em outro patamar. Isso aí é para... Não, isso é para nós. Isso é para nós também. Jesus veio ensinar-nos. Tem 2000 anos. Então essa lição é para nós. Se a gente não tivesse em condições de aprender essa lição e de colocar em prática essa lição, Jesus seria um professor ruim, né? Um mestre ruim, porque veio dar uma lição muito acima das possibilidades do aluno. Não, nós temos condições disso. A gente precisa exercitar. Como? Na meditação e na ação, por exemplo. A meditação é algo que nos ajuda nesse processo de consciência. Existem muitos estereótipos com a questão da meditação, né? E é fugir dos estereótipos, porque aquela postura, aquele isso que só parece trazer um silêncio, porque quando traz de fato, o próprio semblante da pessoa se modifica, a forma de enfrentar a vida se modifica. Então, esses momentos em que a gente deve se recolher, parar um pouco, olhar a natureza, refletir sobre um problema, uma questão, muito mais do que um problema, é uma questão. Refletir sobre algo, pensar sobre algo, observar a nossa respiração, sabe, passar uns minutinhos observando a nossa respiração. Isso aquieta a nossa mente, isso ajuda nesse processo da meditação, que é fundamental para o nosso crescimento. A nossa cultura ocidental não é desenvolvida nessa questão da meditação, enquanto os orientais são muito. E a gente devia aprender melhor isso, né? Utilizar breves momentos de parada para essa meditação, para esse silêncio, essa contemplação. A contemplação é uma meditação, uma forma de meditação, né? E são curtos, momentos curtos, porque devem dar a sensação de que, eu queria mais, gostaria de ficar mais, porque aí a gente vai ampliando. Quando eu me disponho a ficar 20 minutos em meditação, 1 hora,
sem nunca nem ter parado para fazer, isso passa a ser tortura. E aí eu não quero, e aí eu só quero para poder dizer que eu medito. E fica numa coisa muito sem sentido, né? Muito sem sentido. Então, quando a gente para e reflete, as nossas ações tendem a se modificar. Porque se a nossa ação não se modificar, a gente não meditou, a gente só fingiu para nós mesmos, porque não é nem para ninguém. Porque a forma de viver fazendo essas pausas de meditação faz com que a gente reflita melhor nas coisas e faz com que a gente se torne mais preparados para enfrentar seja lá o que for. Muito antes de já rechaçar, muito antes de já logo responder, a gente vai conseguir ter a calma de terminar de escutar o que é que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está acontecendo. A meditação faz isso, faz com que a gente consiga dar esse freio, parar, observar, ouvir e aí sim, agir. Porque se não for para agir, não adianta. A meditação fala isso, a própria palavra da meditação, né? Meditação, ação. A gente para, reflete, a gente se nutre, a gente cria outro ponto para analisar e agimos. Então, que nós possamos aproveitar muito desses recursos para liberar os sofrimentos, para mudar a nossa vida e tornarmos-nos pessoas melhores, porque essa é a finalidade. Esse momento de ouvir, de assistir um pouco esses vídeos, de trazer essa reflexão, ele é uma forma de meditar em nós próprios. Mas se terminar o vídeo e eu voltar para minha vida do mesmo jeito, serviu pouco. Serviu para ficar um pouco ali na consciência, na memória, na consciência, para um dia ela o quê? Um dia aflorar. Mas que nós possamos terminar de ouvir essas observações, como tantas outras que são propostas, e refletir na nossa vida e procurar mudar o nosso modo de ação, porque nós temos muito para crescer, nós temos muito para melhorar. E se a gente achar que a gente já está numa posição relativamente boa, a gente se acomoda e tem muito pela frente. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa caminhar lindamente nessa estrada, sem deixar de observar as belezas que Deus colocou nelas e tendo fôlego para a gente ir cada vez mais adiante, para a gente chegar logo, bem pertinho de Jesus. Um grande abraço a todos e até o nosso último capítulo que fecha esse ciclo.